Tá, variável de segmentação. Atua em trabalho remoto, trabalha em média 8 horas por dia, começou a cozinhar de forma recorrente com o início da pandemia, mais de 3 vezes por semana, passou a ter hábitos alimentares mais saudáveis durante a pandemia, é responsável por comprar os próprios alimentos, presencial ou online, não tem outra pessoa que faça isso, e diminui o consumo de delivery durante a pandemia, menos de 3 vezes por semana, e manteve ou quer manter mesmo após o afrouxamento. Vamos lá, tu em trabalho remoto? Ok. Trabalha em média 8 horas por dia? Ok. Começou a cozinhar de forma recorrente com o início da pandemia, mais de 3 vezes por semana? Ok. Passou a ter hábitos alimentares mais saudáveis durante a pandemia. Isso aqui é uma coisa importante, vocês terem as opções do que vocês consideram hábitos mais saudáveis, né? Porque aquela coisa que eu já comentei em outras oportunidades é que não necessariamente a pessoa tem na cabeça dela um conceito correto sobre o que é alimentação saudável, né? Às vezes você pergunta para a pessoa se ela tem alimentação saudável, ela fala que sim, porque come granola de manhã, então a gente saber o que pode ser considerado saudável, né? Então a gente não pergunta necessariamente para a pessoa se ela tem hábitos saudáveis, né? A gente sugere ali o que ela fez, né? Mais vegetais, mais frutas, mais ou menos doce, menos industrializados, né? A gente sugere as opções, essa é a melhor forma. Eu só preciso que você... quer dizer, eu ainda vou ver as perguntas aqui, né? Mas... dizer que a pessoa adotou hábito mais saudável, qualquer um basta, né? Tipo... se a pessoa passou a comer mais fruta, já tá valendo que ela adotou um hábito mais saudável? Ou a gente vai considerar mais de um desse, né? É uma coisa que a gente tem que pensar. É responsável por comprar os próprios alimentos. Pelo que eu entendi aqui, o recorte é sobre se a pessoa compra os próprios alimentos, né? Então não importa se é presencial ou online, poderia até tirar isso daqui. Isso. Tá. Diminui o consumo de delivery durante a pandemia. Menos de 3 vezes por semana. Uma vez por semana já é bastante de delivery, né? Já é uma frequência boa ali. Você está querendo considerar pessoas que pediam muito delivery e reduziram? Isso. Tá conseguindo me ouvir, Edu? Tô ouvindo sim. Tá. Isso é isso que a gente quer. Pessoas que diminuíram o uso de delivery durante a pandemia, tipo, de comida pronta, no caso. Uhum. O diminuiu aqui. Você está tentando pensar pessoas que adotaram hábitos mais saudáveis durante a pandemia, né? Isso. É que essa pergunta, ela já está considerando, por exemplo, que a pessoa pedia muito delivery, né? E dizendo que ela reduziu. Quando, na verdade, pode ser que ela nem pedisse delivery e tivesse uma droga de alimentação, comesse nuggets todo dia, salsicha e tudo mais, né? Comprasse no mercado e fizesse em casa. Então, assim, eu não sei se o pedir o delivery aqui é um bom critério, na verdade, para considerar. Entendi. Porque A isso, gente tava assim, procurando pessoa. a pessoa ela pode pedir delivery num lugar que vende comida saudável, tem vários, né? Então, assim, ela pode ter uma alimentação saudável mesmo pedindo delivery. O delivery a gente sabe que impacta muito mais no consumo sustentável, né? Porque o delivery produz muito lixo, né? Todas as embalagens de entrega e tudo mais. Mas o delivery ele pode ter comida saudável. Ou a pessoa pode cozinhar só porcaria na casa dela também. Ela cozinhar não garante que é saudável, ela pedir delivery não garante que é ruim, né? Então eu acho que essa pergunta do delivery aqui não é um bom critério. Certo. Então, porque assim, o que a gente quer saber, nosso recorte, são de pessoas que passaram a cozinhar mais na pandemia, mais de forma saudável, e também que diminuíram o consumo de delivery para cozinhar mais saudável. Tá dando para entender?
Aí, se você tem alguma sugestão de como a gente poderia fazer esse recorte assim da forma melhor? É assim, se o objetivo de vocês é saber se a pessoa parou de comer em restaurante ou delivery e tudo, aí eu consideraria não só o delivery, tá? Eu consideraria ela comer fora de casa. Certo. Porque. Oi, Oi, oi. oi, Guilherme, bom dia. Porque aí essa é uma questão. Eu posso ir comer na casa da minha mãe todo dia, eu não tô cozinhando em casa também, sabe? Sim. Então, assim, eu Uhum. acho que. Eu acho que a questão. Eu acho que a questão não é o delivery, a questão é ela não cozinhar para comer. Pode ser que ela coma num restaurante, pode ser que ela peça delivery, pode ser que ela vá comer na casa de alguém, e tudo isso envolve ela não cozinhar. Então, acho que a questão não é o delivery, acho que dá pra gente expandir aí. Acho que as opções da pergunta tem que considerar esses critérios, né? Tipo, qual é a forma que ela mais usa para comer, sei lá, se ela cozinha, se ela come na casa de alguém, tem essas opções, né? Entendi. E aí a gente pode tentar entender a frequência, assim, ó, tipo, quantas vezes por dia você não cozinha para comer? Aí a gente dá a opção, pede delivery, come em restaurante, come na casa dos outros, tal. Essa que é a questão, quantas vezes a pessoa come sem cozinhar, né? Uhum. Legal. Modelo de trabalho, presencial, híbrido, remoto. Quantas horas em média você trabalha por dia? Eu colocaria até mais de 8 horas aqui, tá? É comum empreendedores Certo. trabalharem 12 horas por Sim. dia, por exemplo. Entregadores de aplicativo, a gente sabe que essa galera é super explorada, trabalha 12, 16 horas por dia para tirar uma grana. Então eu colocaria mais faixas de horas aqui, tá? Eu trabalho 12. Ah, então. Eu trabalho umas 12, 15 também, então já pense em mim. Quantas vezes por semana você passou a cozinhar em casa após o início da pandemia? Menos de 3 vezes, mais de 3 vezes. Eu não colocaria tudo baseado no 3, menos de 3, tipo, coloca uma vez por semana, 2, 3, 4, coloca os Tá. números aí até pra gente saber, porque aí a gente consegue até tirar um gráfico assim. De repente, só pelo recorte você já descobre coisas das pessoas, assim, putz, tem muito mais pessoa que cozinha só 2 vezes por semana do que cozinha mais, né? Então coloca o número de vezes aqui que a pessoa cozinha. Você modificou seus hábitos alimentares durante a pandemia? Não colocamos pergunta de sim ou não. Não colocamos Certo. pergunta de sim ou não. Não é isso que você quer saber aqui. Você não quer saber se a pessoa modificou os hábitos alimentares. Quer saber se ela começou a se alimentar de uma forma mais saudável. Então você pergunta, quais hábitos alimentares você adotou durante a pandemia? E aí você coloca as opções lá, mas eu não colocaria mais saudável o termo, tá? Porque mais saudável depende do Certo. que a pessoa considera mais saudável. Mas eu colocaria, come mais vegetais, come mais frutas, mais Colocar as opções. doce, tá consumindo mais álcool, tá com mais industrializado, né? Vegano, vegetariano. Então eu colocaria, Certo. tipo, uma lista de opções As e aí a opções, né? gente avalia, tá? A gente avalia o que é o saudável ou Certo. não é a pessoa que vai determinar. Uhum. Como são feitas as compras. Edu, aí no Oi. caso, Edu, Oi. no caso desse, a gente colocaria as opções e também colocaria uma caixinha com outros, porque se tiver algum outro hábito que a pessoa adotou na pandemia e a gente não colocou, a gente colocaria lá para ela colocar o hábito e a gente ia classificar se esse hábito entraria ou Uhum. não deixaria essa opção. Não, é exatamente isso. Sempre que vocês põem uma lista para a pessoa selecionar alguma coisa, vocês têm que colocar uma opção outros, porque é impossível a gente prever tudo, e uma opção nenhum. Essa opção outros, ela é interessante porque ela permite não só que alguém traga uma outra opção saudável que você não havia previsto, como ela vai te ajudar a entender as crenças das pessoas sobre o que é saudável. Porque de repente a pessoa marca lá, outros, barrinha de cereal. Aí, tipo, a gente vê, a pessoa tá com o conceito errado do que é saudável ou não, né? Então ela até ajuda a gente a aprender um pouco. Entendi. Como são feitas as compras da sua casa? Eu sou responsável, divido com mais pessoas.
outra pessoa da casa responsável. A pergunta tá errada aqui. A pergunta não é como são feitas as compras, é quem é responsável pelas compras. Porque como são feitas as compras seria dizer que eu vou de carro, vou a pé, compro online, compro presencial, né? Entendi. Então é quem é responsável e a relação de consumo de delivery, na verdade, é isso que a gente conversou, né? Quantas vezes a pessoa não cozinha para comer? E aí a gente coloca ali considerando comer fora, restaurante, delivery, etc, né? É isso, é mais esses ajustes mesmo. Ô, Edu, vê só, a gente tava com uma dúvida, que até o Guilherme pode falar mais aí, que em relação a essa quantidade de cozinhar em casa, a gente também pensou nas pessoas que fazem comida para congelar, tipo, cozinha uma vez na semana e congela a comida. E aí a gente também deveria colocar essa opção? Olha, eu acho que seria interessante pensar nisso. Talvez a gente eliminar um dos critérios aqui, para a gente se manter em 6 critérios. Mas eu acho que tem que considerar, na verdade, assim, talvez não quantas vezes a pessoa cozinha para comer, mas quantas vezes por semana a pessoa come a própria comida caseira dela. Aqui em casa a gente faz muito isso, por exemplo. A gente, por uns 2 dias da semana é que se cozinha aqui. E aí congela um monte de coisa pra gente ficar comendo depois, né? Então, assim, eu como comida caseira todo dia, mas cozinhar mesmo só umas 2 vezes por semana. Então, acho que é mais sobre isso, né? Mais sobre quantas vezes a pessoa come a própria comida. Certo. Aí, eu acho a gente que colocaria por refeições ou por dia? Tipo, quantas refeições por dia a pessoa come a própria comida ou quantas vezes por semana a pessoa come a própria comida? Eu acho que não precisa entrar tanto nesse detalhe, assim, de quantas refeições por dia a pessoa comprou a própria comida, tá? Porque, na verdade, a gente quer tirar uma média aqui, para saber, né, mais ou menos, assim. Então, você pode colocar uma média, assim, quantas vezes por semana você come da sua própria comida, né? E aí colocar lá a quantidade de vezes. A pessoa, ela não vai pensar assim, ai, mas tem dia que de manhã, no almoço eu como minha comida e à noite eu como fora. Não, ela vai tirar uma média para marcar. Eu devo comer minha própria comida em média uns 3 dias por semana. Certo. Acho que isso já é suficiente. Entendi. Obrigada, Edu. Tá. Eu não faria pergunta sobre se ela congela comida agora. Eu acho que isso aí é uma coisa para a gente descobrir e conversar sobre isso nas entrevistas mesmo, né? Sim, a gente tinha pensado isso também. Só para saber se ela come a própria comida quantas vezes, né? Beleza. Certo, tá bom. Obrigada, Edu. Valeu. Na sequência